Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. Eu sei que faz um tempinho que eu não posto nada por aqui, mas valeu a pena, porque o vídeo de hoje é sobre como e por que ler Guerra e Paz, de Lev Nikolaevich Tolstói. Vamos começar? Bom, eu levei 5 meses lendo esse calhamaço, dividido em 2 tomos. Se eu não me engano, tem quase 1.400 páginas ao todo. Foi um livro que eu intercalei com outras leituras, lendo a biografia do Tolstói, procurando vários materiais extras e... por mais que tenha demorado 5 meses, depois que eu acabei, o livro deixou um buraco gigante no meu coração. Até é difícil, ainda não li nada do Tolstói desde que eu terminei a obra, mas não vejo a hora de voltar pro universo dele. E por isso eu resolvi fazer 2 vídeos. O vídeo de hoje que você está assistindo aqui, basicamente é para te convencer a dar uma chance para esse calhamaço, que eu sei que intimida, mas que vale totalmente a pena. E o próximo vídeo também vai ser contando um pouquinho mais sobre a minha experiência de leitura, alguns spoilers, falando um pouco mais do desenvolvimento dos personagens. Então, o vídeo de hoje a gente vai dividir basicamente em 2 partes. A primeira é por que você tem que ler Guerra e Paz, e a segunda é como eu acho que você tem que ler este livro. Bom, o que é Guerra e Paz, né? Eu acho que Guerra e Paz é um desses livros que tá tão intrínseco na história da humanidade que todo mundo sabe o que é. Quando a gente fala Guerra e Paz não é um título estranho para a maioria das pessoas, mas no fim do dia poucas pessoas realmente sabem sobre o que é o livro, né? Guerra e Paz é o primeiro escrito de fôlego do Tolstói. Não é caracterizado como um romance, e a gente vai falar mais sobre isso no segundo vídeo, mas é o primeiro escrito de fôlego dele e o maior livro que ele vai vir a escrever. Ele levou 5 anos para publicar o livro, começou publicando em revistas de época, depois ele foi lançando os tomos e conforme ele ia publicando, a sociedade, principalmente a elite, né, que a gente tá falando aqui da Rússia, que conseguia ler na época, basicamente, foi a loucura conforme ele foi publicando essa obra. E é um desses livros que, conforme você lê, tem certas coisas que são, sim, de fato, um pouquinho datadas, mas não é nada que a gente sinta que não envelheceu bem, eu acho. Eu acho que muita coisa que o Tolstói fala ali é bem pertinente aos dias de hoje. Então vamos começar. Primeiro motivo pelo qual eu acho que você deveria, sim, ler Guerra e Paz. Guerra e Paz começa seguindo várias famílias nobres, então a gente segue algumas famílias que estão em Moscou, outras que estão em São Petersburgo, durante o período entre 1805 e 1820. A gente está falando da Rússia czarista, uma Rússia majoritariamente ortodoxa, religião extremamente presente no dia a dia das pessoas. A gente também está falando ali de uma Rússia que está meio que na contramão do resto da Europa, que já está passando por revoluções em que as monarquias estão caindo. E eu acho que o primeiro ponto importante realmente é conhecer a sociedade de São Petersburgo. A primeira metade do livro a gente vai estar super imerso em bailes, na vida social, Petersburgo e Moscou. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre como que funcionam essas dinâmicas, como as pessoas tratam umas às outras baseadas nos status sociais, no dinheiro, fala muito sobre o interesse. A gente tem um personagem aqui que era bastardo e aí quando ele entrava nos bailes ele não era muito bem visto, tudo que ele falava não era muito bem quisto, e conforme o pai dele meio que tira ele de ser bastardo e coloca ele como herdeiro legítimo, como que ele não passa a ser um deus na Terra, né? Como as pessoas não querem ficar mais próximas dele e ele pode falar as mesmas porcarias que ele falava antes, agora as pessoas endeusam ele na frente dele. Então eu acho muito interessante essa dinâmica social que o Tolstói pinta. Apesar de que o livro se chama Guerra e Paz e que muito do destino da nação é resolvido sim no campo de batalha, os salões de baile também resolvem muito do destino da nação e dos destinos das famílias, do destino da nobreza. Segundo motivo é um retrato de São Petersburgo e Moscou da época. No primeiro tomo a gente foca bastante em São Petersburgo, no segundo tomo a gente foca mais em Moscou, principalmente na parte da guerra. Aqui a gente tem também um ponto de vista do Tolstói sobre isso, tá? Então, o Tolstói, ele nasceu e cresceu numa cidade que se chama Yasnaya Polyana, fica relativamente próximo a Moscou. Não sei se por isso, mas na alma dele ele considera que Moscou é a alma e a essência da Rússia.
por causa das igrejas, eu acho, mas ele acredita que é o verdadeiro povo russo. E enquanto São Petersburgo, uma cidade muito mais no modelo europeu, então pelas influências, pelo motivo, né, que foi construída, inclusive considerada a porta de entrada da Rússia para a Europa. Então a gente vê aqui a dinâmica das duas cidades, e a gente também vê um pouco de como o Tolstói coloca essa dualidade entre as duas cidades, quase como se a cidade também fosse capaz de corromper as pessoas. Como São Petersburgo, ele descreve sempre como fútil, enquanto quando Moscou e as passagens que acontecem em Moscou são intrínsecas e essenciais para a alma e para o povo russo. O terceiro ponto também é em relação à dinâmica social da corte, mas o que eu acho muito interessante é que, apesar da gente seguir uma corte russa, uma nobreza russa, praticamente estamos seguindo, na verdade, uma nobreza francesa. Na época e no começo do livro, os textos em francês são gigantescos, e o Tolstói coloca isso de propósito, porque ele quer que o leitor veja o quanto da França estava dentro da Rússia. E quando a gente vai ter a batalha ali, né, do Napoleão invadindo Moscou, dos russos se voltando contra os franceses, como que foi para eles perder essa essência francesa e como que foi tentar encontrar uma essência russa, sendo que talvez na verdade para eles nunca existiu. Porque os diálogos são em franceses, muitas pessoas falavam melhor francês do que russo, o russo era considerado a língua que você fala com os mujiques e com seus servos, a própria literatura russa ela só passa a existir a partir do século XIX, então tem bastante coisa, e é muito interessante você ver no começo como até algumas pessoas idealizavam Napoleão, e conforme ele vai atacando e conforme ele vai alastrando esse poder de derrubar monarquias para a Rússia, como o francês, que era algo tão querido para eles, passa a ser uma ameaça, principalmente para os nobres, né? Porque o estilo de vida deles estaria meio que condenado. Um ponto interessante e que eu acho que vale muito a pena você ler para conseguir entender até eventos futuros como a própria Revolução de 1917 é o papel do Tsar para o povo. No primeiro livro a gente tem ali algumas cenas em que o Tsar vai conhecer o exército, né? Então vai fazer uma espécie de vistoria. E a gente vê desde soldados de níveis mais baixos, que eram camponeses, que eram mujiques, até personagens que são da nobreza, que são extremamente esclarecidos, que ao chegarem próximo do Tsar, se derrubam em lágrimas. Então eles choram como se não pudessem mais. O Tsar é como um deus para eles dariam a vida pelo Tsar. E acho que até como um contraste hoje na modernidade, são poucas as pessoas que têm esse tipo de afeto por algum tipo de representante político. Então é bem interessante você ver como o Tsar realmente fazia parte da sociedade da época, da alma das pessoas, e como que a monarquia, né, que o tsarismo nada mais é que isso, fazia parte da sociedade na época. Eles realmente estavam dispostos a se sacrificar por aquela pessoa que nem sabia o nome deles, mesmo que eles fossem nobres. E eu acho que é uma coisa assim que me faz questionar, né? As pessoas que talvez tenham passado aí pela Revolução de 1917 e que eram tão fiéis à família real da época, como que a cabeça delas não ficou, né? Porque você vê que é algo realmente de outro mundo, são pessoas que são obcecadas pelo Tsar. Imagina que do dia pra noite essa família não existe mais. Então eu acho que é uma parte bem interessante até pra gente contrastar com obras futuras que venham a falar sobre a Revolução. E também um outro ponto interessante em relação a isso é que o Tolstói faz o mesmo paralelo em relação ao Napoleão com o povo francês. Então, às vezes ele vai falar sobre como, dependendo da fase em que o Napoleão estava, apesar dele não ter esse mesmo estigma que a monarquia tinha de que ela era escolhida por Deus e que, portanto, né, ela deveria ter o poder para mandar, dependendo da fase, das coisas boas que o Napoleão fez pro povo francês, essa mesma fé, esse mesmo depósito de confiança era feito. Mas quando o Napoleão não estava no seu melhor momento, a gente vê um declínio nessa confiança, que eu acho que é algo que já é bem mais parecido com o que a gente tem atualmente, em termos de política e em termos de sociedade. O quinto ponto são os retratos sobre as batalhas. O próprio livro se chama Guerra e Paz e a maior parte do livro realmente foca em guerras. O primeiro volume, né, o branquinho aqui, se eu não me engano, ele vai terminar na Batalha de Borodino.
Então tem poucas descrições de guerra. O primeiro volume realmente ele foca mais nos bailes, nas sociedades, mas o segundo ele vai falar muito sobre guerra. O Tolstói fez de fato uma pesquisa, ele foi nos campos, ele leu muita documentação, mas eu acho que o que faz com que ele escreva sobre guerra de forma tão real, pelo menos para alguém que nunca esteve na guerra e que faça com que você realmente se sinta lá, é justamente a experiência que o Tolstói teve. Então, muito antes dele de fato se tornar escritor, uma das coisas até que promoveu ele a começar a escrever, quando ele era mais jovem, ele participou da Guerra de Sebastopol. E lá ele basicamente fez o primeiro relato da época de um correspondente de guerra. Então, até estão os contos aqui reunidos dele, é uma das próximas coisas que eu quero ler, mas eu acho que essa experiência dele influencia bastante, né, a possibilidade de recriar o cenário, o conhecimento que ele tem do exército, da composição do exército russo, das falhas, das características dos generais. E uma coisa bem bacana também, a maior parte dos personagens que o Tolstói coloca aqui são ficcionais, acho que 80 e poucos %, porém ele mistura nomes de pessoas reais. Então a gente tem desde Napoleão e o Tsar, quanto também generais como Kutuzov, que são pessoas que realmente existiram, foram figuras históricas, e ele reconstrói esses diálogos. Um outro ponto que eu acho que é bem interessante é que Guerra e Paz não te faz só conhecer a história da Rússia, mas de uma certa forma a história da Europa. Então, como eu mencionei em alguns tópicos atrás, né, a monarquia estava caindo por terra, caiu com a Revolução Francesa, e aí a gente tem essa ameaça, né, no primeiro momento para a Rússia, mas depois a gente vê que eles começam a assumir um papel de que faz parte da missão deles cortar esse mal pela raiz. Então não bastaria só, por exemplo, expulsar Napoleão de Moscou e tirar ele da Rússia, não. É necessário levar ele de volta para casa, para Paris. Então passa a ser uma missão deles, e eles passam a se enxergar como um modelo talvez de monarquia, um modelo de resistência para essa nova forma de sociedade que surgiu na França por conta da Revolução Francesa. Eu acho que o livro é muito legal também para você estudar, não necessariamente estudar a história, mas para entender alguns fatos históricos que aconteceram. Como que esse acontecimento também não causa uma mudança de mentalidade, né? Então, alguns personagens que no começo endeusavam Napoleão, odiavam a monarquia, falavam francês à torta e à direita, consideravam que o que era chique, o que era nobre era ser francês. Como que isso não cai por terra, como que essas pessoas não têm que se redescobrir e como muitas delas acabam descobrindo o que eles chamam de alma russa, né? O termo alma russa é algo muito presente até no vocabulário russo. Como que eles não acabam descobrindo isso durante esses anos, né? O livro se passa de 1805 a 1820, então praticamente esses 15 anos em que eles passaram desde amigos do Napoleão, a inimigos do Napoleão, a perdendo para o Napoleão, para ganhando do Napoleão, para enxotando o Napoleão para fora da Rússia e da Europa. Então eu acho que é bem interessante você ver essa mudança de mentalidade. Bom, e além de, claro, todos esses tópicos que eu falei, de conhecimento de sociedade, conhecimento sobre as guerras, figuras históricas, Tolstói escrevendo romance é uma grande novela mexicana. Então, quando você vai ler, esse livro entrega de tudo. Eu tô falando de duelo, eu tô falando de perder dinheiro por jogo, tô falando de amor, tô falando de traição, mas pensa tudo. São 1.400 páginas em que o Tolstói entrega de tudo. Sim, tem passagens que são um pouco mais monótonas, sim, tem algumas digressões que talvez nos dias de hoje seriam cortadas, mas a trama da história é muito boa. Você quer realmente saber, nossa, será que essa pessoa vai morrer na guerra ou não? Será que essa pessoa vai voltar pra ficar com aquela pessoa? Os bailes são muito bem escritos, então assim, eu acho que é um livro que é difícil de você parar de ler, porque mesmo nas passagens monótonas que intercalam com essa parte, digamos que divertida aí da trama da história, você quer terminar logo, você quer saber de novo o que estava acontecendo lá e como que é o desfecho que o Tolstói vai dar. E eu acho que isso é extremamente interessante. E um outro ponto, né, é que apesar dessas digressões no dia de hoje parecerem um pouco chatas, na maioria das vezes, a literatura russa era um espaço de discussão filosófica, sociológica. Muita coisa era censurada. Então os autores aproveitavam os romances para colocar basicamente o que eles estavam pensando. E por isso também eu acho que existe muito dessa filosofia
do Tolstói dentro, dessa necessidade de falar e de citar. E eu acho que uma coisa bem interessante também é as críticas que o Tolstói vai fazer, principalmente no segundo tomo. Eu senti ali um rancor em relação aos historiadores. Então, e depois críticas que ele recebe das pessoas que estavam vivas durante o período das guerras napoleônicas, porque dizem que o que ele escreveu não foi necessariamente fiel à história. E aqui o Tolstói vai falar muito sobre como que o trabalho dos historiadores não é necessariamente fiel ao que aconteceu. E um ponto que eu acho muito interessante que o Tolstói traz aqui é que ele fala que muitas vezes os historiadores retratam a história como algo do individual para o coletivo. Por exemplo, Napoleão perdeu a guerra para a Rússia porque naquele dia ele não foi para o campo de batalha, porque naquele dia ele teve um problema. Nesse sentido. E aqui o Tolstói questiona se não pode ser ao contrário. Por que necessariamente a figura do Napoleão? Será que não foi alguém da equipe, alguém que cuidava da corte do Napoleão, que deveria ter cuidado dele, que optou por não fazer aquilo que fez com que ele decidisse não ir para o campo? Então aqui ele vai questionar muito dos motivos pelos quais os historiadores justificam a história. E, em síntese, ele chega que o motivo de tudo acontecer é praticamente religioso. É uma força superior a nós, é uma força da qual muitas vezes a gente não consegue descrever. E eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito numa Rússia ortodoxa, né? E que o Tolstói era uma pessoa religiosa. Talvez não o mais fervoroso enquanto ele escrevia esse livro, mas sim, ele estava imerso na sociedade. Mas eu acho muito interessante esse debate que ele traz para o livro. O último ponto que eu acho interessante também é em relação a como Guerra e Paz muda a vida do autor, né? Então, o outro livro que eu li do Tolstói, que é o Infância, Adolescência e Juventude, aqui a gente tem praticamente uma autobiografia dele, né? Não auto, porque algumas coisas são diferentes, mas basicamente descrevendo a vida dele. Aqui, ele ainda coloca muito dele nos personagens, então o Pierre basicamente é ele cuspido. Então a gente vai ver a questão do duelo, depois a gente tem até um negócio da maçonaria, que acho que é interessante, nunca soube de maçonaria na Rússia. Mas ele busca, então, por exemplo, inspiração na mulher dele nova, né, que tinha acabado de casar quando ele escreve Guerra e Paz, para escrever a Natasha, nos avós paternos para escrever os Rostov, nos avós maternos para escrever outras famílias. Então eu acho que ele começa a amadurecer e olhar um pouco além da esfera pessoal dele para inspiração para o livro. E eu acho que é muito interessante você ver também em termos de escrita como que ele amadurece. Bom, e agora que eu já te falei muitos motivos do porquê você deveria ler tudo isso, eu queria falar para você como você deveria ler. Acho que existem algumas formas. A primeira forma eu vou ler só pelo romance, então eu quero só saber o que acontece com os personagens e eu não vou dar muita bola pro que acontece nas partes de digressões. O que eu entendo, principalmente se você não tem muita familiaridade com literatura russa, inclusive não recomendo começar, porque é um livro muito grande. Eu acho que quanto mais você souber sobre a história da Rússia, melhor. Eu vejo às vezes muitas pessoas falando que a literatura russa não é intimidante, qualquer um pode ler. E sim, qualquer um pode ler. Porém, se você tiver conhecimento do que você está lendo, se você souber um pouco, sua leitura vai ser muito mais rica. Então você pode ler só pelo romance, mas eu acho que valeria uma releitura no futuro com um pouco mais de informação. Você pode ler mais ou menos do jeito que eu li. Foi minha primeira leitura e com certeza eu vou reler. Mas eu li junto com a biografia, eu procurei estudar um pouco mais sobre os autores do século XIX, entender um pouco mais das repercussões que Guerra e Paz teve, e isso pra mim enriqueceu muito, muito a leitura. Entender o porquê aquilo estava acontecendo. Faz total diferença. De qualquer forma que você opte para ler, o meu conselho é leia devagar. Não é à toa que Tolstói levou 5 anos para escrever esse livro. Não é você que tem que ler esse livro em 48 horas. Guerra e Paz não é um livro para você ler numa maratona de leitura, para você devorar em uma semana, por mais que a história seja boa. Ele é um livro que ele fica com você. Você precisa pensar, você precisa trabalhar nele na sua cabeça. Não é uma dessas histórias que você vai esquecer tão fácil. Então, por que a pressa, às vezes, de ler, né? Às vezes a gente lê só porque quer ticar uma listinha. Não acho que Guerra e Paz seja o tipo de livro para isso. Acho que se você faz uma leitura assim, você deixou de aproveitar muito do diálogo que você tem com o livro. Você leu só a parte do livro, você não pensou, né? Você não conversou com o livro de volta. E eu acho que é uma pena no caso de um livro como Guerra e Paz. Bom, e se tudo isso que eu te disse não te convenceu a ler, o
queria ler uma coisinha pra vocês. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre a Memória de Caçador do Turgenev, que é um contemporâneo do Tolstói, é um autor muito importante para a Rússia do século XIX, perdão. E eles eram amigos na época que Guerra e Paz saiu, eles estavam meio que num pé de guerra. Porém, Turgenev não deixou que esse momento turbulento da amizade deles estragasse a percepção do que ele tinha de Guerra e Paz. Inclusive, ele se ofereceu para traduzir Guerra e Paz para o francês. E aqui a gente tem uma carta dele falando sobre o livro que eu gostaria de ler alguns trechos para você. Guerra e Paz, se me permite a ousadia, é um dos livros mais extraordinários do nosso tempo. Essa extensa obra é eviada de espírito épico. Nela, a vida pública e privada da Rússia nos primeiros anos do século são recriadas por uma mão magistral. Uma multidão de personagens de todos os níveis da sociedade tirados diretamente da vida. O Conde Tolstói é um escritor russo até seu âmago de ser. Os leitores franceses que não deixarem desconcertar por certas passagens longas e monótonas e pela estranheza de certos juízos que terão razão ao afirmar ao final da leitura que Guerra e Paz lhes propiciou uma representação mais direta e fiel do caráter e do temperamento do povo russo e sobre a vida russa em geral do que teriam obtido lendo centenas de obras de etnografia e história. Se trata de uma grande obra de um grande escritor e é a genuína Rússia. Bom, se eu e o Turgenev não conseguimos convencer a ler Guerra e Paz, eu não sei o que mais, mas de verdade, é um livro que vale super a pena a leitura. Eu sei que é um investimento de tempo, mas é um livro que fica no coração, vale a pena insistir pelas partes mais monótonas. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Guerra e Paz, qual o russo preferido de vocês e qual o próximo que eu deveria ler. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que tá com medo aí de ler Guerra e Paz, porque eu tenho certeza que vale a pena. Um beijo e até a próxima!